Viva o Esporte de volta e agora sim a gente vai falar com o João Tesser, como a gente já falou aqui, ele é piloto da Fórmula 4, que tem transmissão exclusiva aqui do Band Esportes. Ele que é um jovem piloto, tem uma história muito bacana para contar pra gente e claro, a gente quer saber um pouco mais, como funciona o trabalho dele, quais são os ídolos, as inspirações e muito mais dessa trajetória. Tá aí, o João apareceu com a gente. Seja bem-vindo ao Viva o Esporte, João. Bom dia. Bom dia, Lucilene. Bom dia, Stefano. Tudo bem? Bom dia, Muito João. obrigado pelo convite. A gente que agradece a participação. João, já queria te perguntar, a Fórmula 4, ela é novidade, né? Pra gente e pra todo mundo. Então, melhor do que eu tentar explicar aqui, você que vai ser um dos pilotos que vai participar da Fórmula 4, explica pra gente como que é essa competição, como ela funciona, a potência dos carros, para deixar tudo bem explicadinho para o nosso assinante. Certo. Vai ser o primeiro ano da Fórmula 4 aqui no Brasil, né, oficial, e vai ser chancelado pela FIA. Nos outros países de fora, na Europa, nos Estados Unidos, ela já tem há um tempo. A Fórmula 4 ela é como se fosse a porta de entrada para o mundo dos fórmulas. É a fórmula, entre aspas, a mais fraca, só que também é a que dá mais base para quem está ou saindo do kart ou ingressando mesmo no automobilismo de monoposto, né, no Fórmula. Então, geralmente, a gente termina a nossa temporada no kart e já vamos diretamente para o Fórmula 4. Para quem pretende seguir carreira tanto de turismo quanto de Fórmula, de monoposto, porque é uma escola muito boa, né? Bom, e falar em escola... É um pouco mais fraca que o Fórmula 3. Sim, pode continuar. Era um pouco mais fraco que o Fórmula 3 e que o Fórmula 2, mas dá bastante base para essas demais categorias. João, e falando nessa base aqui, eu estava lendo que você teve a inspiração aí, o seu avô, né? Foi a grande inspiração para você começar. Na verdade, você não passou pela base, né, do kartismo, que é geralmente mirim, cadete, júnior, menor e júnior, onde a maioria dos pilotos começa a sua carreira, mas você está aí no kart na categoria novatos, né? E competindo nessa categoria, você tem títulos muito importantes. Alguns deles, campeão da Copa São Paulo Light, campeão paulista, campeão Open de Brasileiro, da Open Copa Brasil, paranaense, catarinense, além de vice da Copa do Brasil. Conta pra gente essa trajetória de quando você começou, né, tendo o seu avô como essa inspiração, passando aí nessa classe de novatos do kart, até ter esses títulos, né, conquistados. E dá pra ver atrás dele ali que os títulos não só são bons, mas como as premiações são bonitas também. Tem capacete, troféu. Então já deixou o cenário bonitinho ali para ilustrar tudo que você falou, né, Lu? Isso aí. Bom, o meu avô foi como eu posso dizer, minha inspiração e, na verdade, um dos meus maiores apoiadores quando eu tive a ideia e quis começar, né? E ele sempre me incentivou muito, porque ele sempre foi muito apaixonado também pelo automobilismo. Ele, antes de eu começar a andar de kart, ele já tinha comprado algumas fórmulas para ele treinar e correr. Então, tipo, ele sempre foi muito apaixonado por velocidade, por automobilismo. Então, quando eu falei que eu queria andar de kart, meu pai ainda ficou meio... Não, mas é esse mesmo que você quer, porque eles pretendiam que eu fizesse faculdade, etc e tal. Então, eu decidi andar de kart e meu avô já logo foi, e já me apoiou, me incentivou na hora, já falou com meu pai, já quis montar meu kart, comprar o meu primeiro kart. Eu tô correndo na categoria novatos, né? Não passei pela base, então é sempre uma incerteza se vai dar certo, se eu vou querer isso mesmo. Mas deu muito certo, graças a Deus, tá dando. Então, eu levo ele muito como minha inspiração. E eu fico muito feliz em buscar esses resultados para poder ver ele feliz também, porque ele vibra demais na torcida, tá sempre lá comigo, me acompanhando em viagem, me acompanhando em corrida. Então, ele é uma das pessoas principais que fez e fazem isso acontecer na minha vida. Ô, João, com quantos anos você tá, João? Quantos anos você tem? Eu tô com 20 anos e eu comecei a andar, eu tava com 18. Com 18 você começou a andar mais no kart, você iniciou sua carreira com... Com 18. Com 18? Então, você começou já, você está há 2, 3 anos correndo e já chegou nessa Fórmula 4. Como é que você, nesse curto período, como é que você conseguiu avançar tanto em tão pouco tempo assim? Eu acredito que de diversas formas. Uma das principais foi
que quando eu comecei, por eu ter começado tarde, eu tentei otimizar meu tempo. Como eu tinha pouco tempo de experiência, eu fazia então de tudo para poder conseguir o máximo de experiência em menos tempo possível. Então chegou uma época que eu estava treinando muito, tipo, eu treinava, a bem dizer, a semana inteira em Interlagos, que é perto da minha casa, e passava muito tempo treinando. Então eu ia de manhã cedo e voltava, a bem dizer, fim de tarde dos treinos. Então eu tentava aproveitar o máximo de tempo que eu tinha, já que eu já tinha começado tarde, e da melhor maneira possível. Além do que, algumas coisas também me ajudaram muito, como, por exemplo, meus coaches, meu telemetrista, que, queira ou não, fazem com que a evolução seja bem mais rápida, né? João, tem alguns pontos que é importante a gente destacar aqui, né? O primeiro é que a categoria é pensada para quem está saindo do kart, e o segundo é que a Fórmula 4 brasileira terá os mesmos equipamentos que são utilizados aí nas versões da categoria em outros países, o que facilita aí a adaptação, né, de quem está começando no Brasil indo para a Europa. Eu gostaria que você comentasse para a gente sobre essa questão desses treinamentos que vocês fazem aqui no Brasil, vão para a Europa, chassi diferente, como que funciona na prática isso? Bom, na Fórmula 4, o que nós iremos correr esse ano, os carros serão os mesmos que vão ser utilizados no mundo todo, na Europa, que vai ser o chassi Tatus, então vai ser muito bom, porque, queira ou não, o piloto que começa aqui no Brasil e tem pretensão de ir para fora, ele já vai para fora com o mesmo equipamento dos pilotos que estão lá fora correndo. Ou seja, a Fórmula 4 europeia e italiana vão estar correndo com os mesmos carros que a gente vai estar correndo esse ano. Então, é uma oportunidade muito boa de não chegar, como eu posso dizer, meio que defasado de equipamento, como acontecia antigamente. Que a gente não tinha uma categoria forte de Fórmula e nenhuma categoria que fosse nível FIA. Então, os pilotos, eles treinavam no Brasil, mas quando iam lá para fora, eles não tinham o mesmo equipamento correspondente aos pilotos que já estavam lá fora correndo e treinando. Então, com a Fórmula 4, a vantagem justamente vai ser essa. O piloto começa aqui no Brasil e se ele tiver pretensão de ir para fora, ele vai para fora e vai correr com os mesmos equipamentos que ele corre e treina aqui no Brasil. João, você falou dessa inspiração que você tem pela corrida, pela paixão que o seu avô teve durante a vida dele e que acabou passando para você. Mas a gente sabe que é bom sempre ter uma inspiração dentro do próprio automobilismo. Você tem algum piloto que você se inspire, Hamilton, Verstappen ou alguém mais das antigas, o próprio Senna, que você não viu correr, mas as referências que a gente tem dele são inúmeras, com vídeos, com entrevistas. Quem é o piloto que você fala, pô, esse cara é o cara que eu me inspiro tanto fora como dentro das pistas? Não, com certeza, eu admiro muitos pilotos, mas aquele que é a minha inspiração, que eu tenho como ídolo, é o Ayrton Senna. Por mais que eu não tenha vivido, não tenha conseguido assistir ao vivo as corridas dele, eu sempre busco assistir as corridas dele, as reprises, né? Então, eu sempre vejo tudo que ele fez, os feitos dele, tanto em seco, em chuva. Então, ele com certeza é meu ídolo e minha inspiração. E, infelizmente, eu não pude acompanhar ele ao vivo, mas eu tô sempre acompanhando todas as corridas dele, entrevista, então eu admiro muito, muito Senna. João, a gente sabe que a Fórmula 4 tem aí 16 pilotos com idades a partir de 15 anos, o que acaba aí misturando um pouco com essa fase de escola, de faculdade, né, de quem está estudando para o vestibular. Conta pra gente como é que você consegue conciliar isso e como que é a sua rotina, né, de treinos, de preparo. Você disse já que tem uma equipe multidisciplinar que te acompanha. Compartilha esse fato com a gente. Bom, há um tempo atrás, meus pais queriam que eu fizesse faculdade e eu estava decidido a fazer faculdade antes de eu começar no kart, que eu iria fazer medicina. Só que quando eu comecei no kart, eu percebi que todo esporte no geral tem que se dedicar muito. Mas o kart em questão, por viajar muito, por ter que treinar muito, eu acabaria que não iria conciliar muito bem os estudos da faculdade junto com o que eu queria seguir como carreira, que seria o automobilismo. Então, eu e minha família optamos por esperar. Então, eu não estou fazendo faculdade no momento, mas também estou me dedicando 100% no esporte. Então, como eu pretendo levar como carreira, eu estou fazendo como se fosse mesmo 100% do meu foco o automobilismo. Deu para ver que piloto vai ser a sua profissão. Correu da faculdade, então já para mostrar que é piloto de fato. Mas e os seus próximos passos depois da Fórmula 4? Você pretende escalonar
até tentar chegar à Fórmula 1? Bom, E quais são esses passos também? O que você tem que fazer para que você consiga sempre estar subindo de categoria? Certo. Bom, tem 2 caminhos que um piloto pode seguir quando ele sai do kart, né? Que seria o Fórmula ou o Turismo. O Turismo seria Stock Light, Stock Car, e o Fórmula seria justamente Fórmula 4, o Fórmula 3, Fórmula 2, até chegar na Fórmula 1. A minha pretensão mesmo quando eu comecei foi sempre chegar na Stock Car, na Pro Series, na principal. Então, eu iria fazer outra categoria, que não seria a Fórmula 4, só quando apareceu a oportunidade da Fórmula 4, em questão que a gente viu que seria muito boa, seria chancelada pela FIA, etc e tal, a gente estudou melhor e vimos que o Fórmula ele dá base tanto para turismo quanto para Fórmula. Então, a gente vai usar o Fórmula 4, a pretensão atual é usar o Fórmula 4 como treino, como escola, para quem sabe amanhã ou depois a gente chegar no objetivo principal, que foi quando a gente começou no automobilismo, que seria a Stock Car. Mas é claro, tudo que aparecer no caminho e for bom para o meu aprendizado, para o meu crescimento, vai ser muito bom. E eu vou aproveitar. João, obrigada pela entrevista. A gente deseja todo sucesso para você aí na Fórmula 4. Para quem quiser acompanhar, transmissão aqui no Band Esportes, são no total 6 rodadas triplas ao longo da temporada, totalizando 18 corridas, cada uma aos domingos, né? Tem 2 aos sábados e 1 aos domingos, e soma 25 minutos de duração. Como a gente falou aqui, transmissão exclusiva do Band Esportes. Então a gente fica na torcida por você e pelos brasileiros que estão aí correndo atrás do seu sonho rumo à Fórmula 1. Obrigado, Stefano. Obrigado, Lucilene, pela oportunidade da entrevista aqui com vocês. Muito bom dia para todos vocês e feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo e o Vivo Esporte. Chega ao fim, Fábio Piperno já está na área com a camisa verde, que lembra o meu Goiás, ou Palmeiras dele, né? Mas a gente volta nessa sexta, já tem aí a entrevista com o Tite e muito mais para você. Continue ligado na nossa programação. Tchau, tchau. No Band Esportes, os maiores nomes do basquete mundial, reunidos na competição mais importante da Europa. O líder Barcelona entra em quadra para enfrentar o Anadolu Efes. Euroliga de basquete. Hoje, às 4h45 da tarde, ao vivo. Quando você entrega seu carro para ser blindado pela Armor, coloca nas nossas mãos a sua segurança e a segurança da sua família. Há mais de 33 anos, respondemos com qualidade e eficiência a essa enorme responsabilidade. Não existe nada mais importante que a segurança da sua família e a sua. Pense nisso antes de escolher quem vai blindar seu veículo. Armor. Confiança blindada. Um esporte que exige habilidades técnicas e um nível de precisão acima do comum. Não perca o melhor do golfe no Band Esportes. The Golf Brasil, hoje às 9h45 da noite.